Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Natália Yumi, monitora da disciplina e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que o uso desse material deve ser feito exclusivamente por médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de hoje será Síndrome de Sobreposição Asma DPOC. Iniciaremos com as características que remetem às doenças crônicas das vias aéreas, o diagnóstico sindrômico de asma, DPOC e ACOS e seus respectivos tratamentos. Cerca de 1 a cada 12 pessoas no mundo possuem asma ou DPOC. Antigamente, essas duas doenças eram consideradas como duas entidades diferentes, mas atualmente elas são consideradas como condições heterogêneas e que muitas vezes se sobrepõem. Em reconhecimento a essa sobreposição, as iniciativas globais para a doença pulmonar obstrutiva crônica e para a asma, Gold e Gina, emitiram um consenso que descreveram a Síndrome de Sobreposição Asma-DPOC, a ACOS, sendo ela caracterizada por uma limitação persistente do fluxo aéreo com várias características, geralmente associadas com asma e DPOC. Os extremos clínicos da asma e do DPOC são facilmente reconhecidos pelas diferenças nos sintomas e idade dos pacientes. Porém, particularmente em pacientes mais velhos, a apresentação da asma e do DPOC podem convergir clinicamente. Vale a pena a gente relembrar que ao longo do tempo, em alguns pacientes com asma, há um processo de remodelação das vias aéreas, que pode gerar um quadro de obstrução irreversível. Em contraste, uma obstrução reversível das vias aéreas pode ocorrer em alguns pacientes com DPOC. Os desfechos dos pacientes com características de asma e DPOC são piores do que aqueles que têm características só de asma ou só de DPOC, pois apresentam exacerbações frequentes, uma pior qualidade de vida, um declínio mais rápido da função pulmonar e uma maior mortalidade. Durante a abordagem diagnóstica de um paciente com sintomas respiratórios, uma das primeiras perguntas a ser respondida é se esses sintomas sugerem uma doença crônica das vias aéreas, buscando a identificação de riscos, probabilidade e exclusão de outras causas potenciais. Isso será baseado, primeiramente, numa história clínica detalhada, exame físico e exames de imagem, como, por exemplo, uma radiografia. Na história clínica, algumas características são sugestivas de doença crônica das vias aéreas e deverão ser observadas, como o relato de uma tosse crônica ou recorrente, expectoração, dispneia, sibilância, infecções de repetição, um diagnóstico prévio de asma ou DPOC, um relato de uso prévio de medicações inalatórias, uma história de tabagismo e exposições a riscos ambientais, como poluentes e fatores ocupacionais. O exame físico pode ser normal, ele pode demonstrar evidências de hiperinsuflação e achados característicos de alguns doentes com doenças pulmonares crônicas. A ausculta pulmonar, ela poderá evidenciar a presença de sibilos ou uma diminuição difusa dos murmúrios vesiculares. Em relação aos exames de imagem, eles poderão ser normais, particularmente nos estágios iniciais, mas também poderão demonstrar anormalidades, como espessamento de vias aéreas, aprisionamento de ar, áreas de enfisema. Ele também poderá ser útil na identificação de diagnósticos alternativos, como bronquiectasias, tuberculose, uma doença pulmonar intersticial e insuficiência cardíaca. A idade de início da asma usualmente ocorre antes dos 20 anos de idade, e no DPOC frequentemente após os 40 anos de idade. Os padrões de sintomas na asma normalmente variam ao longo do tempo, eles pioram ao longo da noite ou logo pela manhã e são desencadeados por exercícios, emoções e exposições a alérgenos. Já no DPOC, o padrão dos sintomas usualmente é contínuo e particularmente durante exercícios. O paciente relata a existência de dias bons e ruins, e a dispneia é precedida por tosse crônica e expectoração, sem associação a fatores desencadeantes. Na asma, há uma história positiva de antecedentes familiares de asma
E como antecedentes pessoais, o paciente pode relatar existência de quadros alérgicos, como rinite alérgica e eczema. No DPOC, há um relato pessoal de exposições a fatores de risco, como cigarros e poluentes. Em relação à evolução temporal, na asma, os sintomas tendem a não piorar ao longo do tempo e há um relato de uma variação sazonal ou temporal. Eles podem apresentar uma melhora espontânea ou após o uso de broncodilatadores ou corticoides inalatórios. Em relação ao DPOC, a evolução ocorre de forma progressiva ao longo dos anos e o tratamento com broncodilatadores de ação rápida, eles levam a apenas um alívio limitado. Em relação à função pulmonar, na asma há um registro de limitação variável do fluxo aéreo. Já no DPOC, esse registro de limitação ele ocorre de maneira persistente, com um valor de VF1 sobre CVF, o índice de Tifenot, abaixo de 0,7 após o uso de broncodilatadores. Em relação à função pulmonar entre os sintomas, na asma, ela está normal e já no DPOC ela encontra-se alterada. E na radiografia de tórax, no DPOC você encontrará sinais de hiperinsuflação e na asma uma radiografia de tórax normal. A presença de várias características positivas, nesse caso estabelecida como 3 ou mais, listadas para o diagnóstico de asma ou de DPOC, na ausência de características sugestivas do diagnóstico alternativo, fornece uma maior probabilidade de um diagnóstico de asma ou DPOC. Quando o paciente tem um número semelhante de características para a asma e para o DPOC, o diagnóstico de ACUS deve ser considerado. De uma maneira geral, o diagnóstico de ACUS está mais relacionado com as seguintes características. Usualmente, ela ocorre em maiores de 40 anos de idade, com uma apresentação de uma limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível, mas frequentemente com histórico de reversibilidade. Entre os sintomas, há uma persistente limitação ao fluxo aéreo. Frequentemente, há um relato de diagnóstico atual ou prévio de asma, uma história familiar de asma, uma história pessoal de alergias, eczema, tabagismo, a radiografia de tórax com sinais de hiperinsuflação e os sintomas são parcialmente reduzidos com o tratamento. A espirometria é essencial na avaliação do paciente com suspeita de doença crônica das vias aéreas. Além da confirmação diagnóstica, a espirometria avalia a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo e também pode ser utilizada para monitorizar o curso da doença e as modificações decorrentes do tratamento. O parâmetro utilizado para avaliar a presença de limitação ao fluxo aéreo é a razão entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Na asma, é necessário documentar, pelo menos uma vez, a presença de limitação ao fluxo aéreo, ou seja, um índice de Tifenot menor que 0,75 a 0,8 em adultos, além de uma prova broncodilatadora positiva, o que corresponde a um aumento maior ou igual a 12% do VF1, acompanhada por um aumento absoluto do VF1 de pelo menos 200 ml. Lembrando que quanto maior a variação, maior é a possibilidade de que o diagnóstico seja asma. Outra coisa importante da gente lembrar é que um VF1 baixo é um preditor independente do risco de exacerbação. Para o diagnóstico de DPOC, o índice de Tifenot deve ser inferior a 0,7 pós-broncodilatador. O VF1 pós-broncodilatador ele é utilizado para a classificação da gravidade do DPOC, em leve, moderado, severo ou muito severo. A terapia de controle da asma é ajustada num ciclo contínuo de avaliação, ajuste e revisão da resposta. Na avaliação, serão observadas a técnica inalatória, a adesão, o nível de controle dos sintomas e os fatores de risco, objetivando sempre manter a asma sob controle. Para isso, ocorrerá um uso escalonado dos medicamentos em função do grau de controle da asma, lembrando que o objetivo é manter a asma sob controle sempre com a menor dose de medicação possível. Em relação ao nível de controle dos sintomas, deverão ser observados parâmetros nas últimas 4 semanas, como a presença de sintomas diurnos de asma mais de 2 vezes por semana,
despertar noturno, necessidade de medicação para alívio de sintomas mais do que 2 vezes por semana e limitação de atividade. De uma maneira geral, em relação ao tratamento farmacológico da asma, todos os pacientes devem ter uma medicação de alívio e a maioria deverá utilizar uma medicação para o controle. Os corticoides inalatórios são a droga de escolha para os asmáticos que têm indicação de uma terapia de controle, lembrando que o uso de beta-agonistas de longa duração não são recomendados como monoterapia. A fim de orientar a terapia do DPOC, uma avaliação combinada deve ser executada, possibilitando o agrupamento dos pacientes em 4 grupos, levando em consideração a classificação de gravidade oferecida pelo valor do VF1, pela avaliação dos sintomas através de questionários validados e o histórico de exacerbações. Por exemplo, para que um paciente pertença ao grupo B, ele deverá apresentar um GOLD de 1 ou 2, que representam respectivamente um VF1 maior ou igual a 80% e um VF1 menor do que 80% e maior ou igual a 50%. Ele deverá apresentar-se sintomático, por exemplo, com um relato de dispneia quando anda mais rápido. E além desses 2 fatores, ele deverá apresentar nenhum ou apenas um relato de exacerbação anual sem necessidade de internação. Nesse caso, a primeira escolha recomendada para um paciente do grupo B corresponde ao uso de anticolinérgico de longa ação ou um beta-2 agonista de longa ação. A primeira escolha recomendada para um paciente no grupo C consiste no uso de um corticoide inalatório associado a um anticolinérgico de longa ação ou a um beta-agonista de longa ação. Em relação ao grupo D, a primeira escolha recomendada consiste no uso de um corticoide inalatório associado a um anticolinérgico de longa ação e ou um beta-2 agonista de longa ação. A avaliação sindrômica indicará ACUS, ou se houver um grau significativo de incerteza sobre o diagnóstico de DPOC, o tratamento deverá ser iniciado como se fosse asma, até que novos dados sejam obtidos. Devido à falta de estudos randomizados envolvendo pacientes com ACUS, não há um posicionamento definitivo sobre seu tratamento. Até o momento, há recomendação do uso de corticoides inalatórios, em baixa ou moderada dose, dependendo dos sintomas. E geralmente, adiciona-se ao corticoide inalatório um beta-agonista de longa ação ou um antimuscarínico de longa ação. Muito obrigada pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Envie suas críticas, dúvidas e sugestões. Até a próxima!